É assim que se perde a guerra do tempo. Amal Elmotar e Max Gladstone. Para você. PS sim, você. Capítulo 1. Quando Red vence, ela está sozinha. Sangue engoma seu cabelo. Ela expira vapor na última noite desse mundo moribundo. Foi divertido, ela pensa, mas o pensamento se azeda no cenário. Foi limpo, ao menos. Escalar os fios do tempo até o passado e se certificar de que ninguém sobrevive a essa batalha para bagunçar os futuros que sua agência organizou, os futuros nos quais sua agência governa, nos quais a própria Red é possível. Ela veio para amarrar esse filamento da história e queimá-lo até que derreta. Ela segura um cadáver que já foi um homem, suas mãos enluvadas nas entranhas dele, os dedos agarrando a coluna de liga metálica. Ela solta, e o exoesqueleto cai sobre as rochas. Tecnologia tosca. Primitiva. De bronze a urânio empobrecido. Ele nunca teve chance. É para isso que Red existe. Depois de uma missão, vem um silêncio grandioso e definitivo. Suas armas e armadura se recolhem para dentro dela como rosas no crepúsculo. Uma vez que as tiras de pseudopele se arranjam e se curam e a matéria programável de suas roupas se costura de volta, Red volta a se parecer vagamente com uma mulher. Ela caminha pelo campo de batalha, rastreando, se certificando. Ela venceu, sim, venceu. Tem certeza de que venceu. Não foi. Ambos os exércitos estão mortos. Dois grandes impérios se ruíram ali, cada um agindo como um recife para o casco do outro. Foi isso que ela veio fazer. De suas cinzas, outros se erguerão, mais apropriados aos fins de sua agência. Mas ainda assim. Havia outra pessoa em campo, não uma terráquea, como os cadáveres ancorados no tempo empilhados pelo caminho, mas uma jogadora de verdade. Alguém do outro time. Poucos dos companheiros de Red teriam sentido aquela presença rival. Red só sabe porque é paciente, solitária, cuidadosa. Ela estudou para esse encontro. Ela o remodelou muitas vezes em sua mente. Quando naves não estavam onde deveriam estar, quando cápsulas de fuga que precisavam ter sido disparadas não foram, quando tiros ecoaram 30 segundos depois do que deveriam, ela notou. 2 vezes é coincidência. 3 vezes é ação inimiga. Mas por quê? Red fez o que tinha ido fazer, pensa. Porém guerras são cheias de ações e consequências, cálculos e estranhos atratores, especialmente as guerras no tempo. Uma vida poupada pode ser mais valiosa para o outro lado do que todo o sangue que mancha as mãos de Red hoje. Uma fugitiva se torna uma rainha ou uma cientista ou, pior, uma poeta. Ou a filha dela se torna, ou uma contrabandista com quem ela troca de uniforme em algum porto espacial distante. E todo esse sangue por nada. Matar fica mais fácil com a prática, em mecânica e em técnica. Mas ter matado nunca fica, para Red, seus colegas agentes não sentem o mesmo, ou escondem melhor. Não é comum que os jogadores de jardim encontrem Red no mesmo campo de batalha, no mesmo tempo. Sombras e jogadas certeiras fazem mais o estilo deles. Mas tem uma jogadora que iria. Red a conhece, embora elas nunca tenham se encontrado. Cada jogador tem sua assinatura. Ela reconhece os padrões de audácia e risco. Red pode estar enganada. Ela raramente está. Sua inimiga se deleitaria com esse truque de mágica e distorcer o grande trabalho de matança de Red para servir a seus próprios fins. Mas suspeitar não é o bastante. Red precisa encontrar provas. Então ela caminha a esmo pelo campo mortuário da vitória e procura as sementes de sua derrota. Um tremor passa pelo solo, não o chame de terra. O planeta morre. Grilos cricrilam. Grilos sobrevivem, por enquanto, entre as naves espatifadas e os corpos quebrados nesse prado caindo aos pedaços. Musgo prateado devora o aço, e flores violeta entopem as armas mortas. Se o planeta durasse o suficiente, as vinhas brotando das bocas dos cadáveres dariam frutos. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. Em um vão do solo arrasado, ela encontra a carta. Está fora de lugar. Ali deveria haver corpos empilhados entre os destroços de naves que um dia percorreram as estrelas. Ali deveria haver a morte e a sujeira e o sangue de uma operação bem-sucedida. Deveria haver luas se desintegrando lá em cima, naves incendiadas em órbita. Não deveria haver uma folha de papel cor de creme, limpo, exceto por uma única linha longa e repuxada escrita à mão em queime antes de ler. Red gosta de sentir. É um fetiche. Agora ela sente medo. E avidez. Ela estava certa. Procura nas sombras por sua caçadora, sua presa. Ela ouve um som infrassônico, ultrassônico. Anseia pelo contato, por uma nova batalha, mais digna, mas ela está sozinha com os cadáveres e os estilhaços e a carta que sua inimiga deixou.
É uma armadilha, é claro. Vinhas crescem em cavidades oculares, se retorcem através de escotilhas quebradas. Flocos de ferrugem caem como neve. Metal rende, pressionado, e se estilhaça. É uma armadilha. Veneno seria grosseiro, mas ela não fareja nada. Talvez um novo vírus na mensagem para subverter seus pensamentos, semear um gatilho, ou meramente manchar a reputação de Red aos olhos de sua comandante. Se ler essa carta, talvez ela seja gravada, exposta, chantageada para se tornar uma agente dupla. A inimiga é traiçoeira. Mesmo que isso seja apenas a primeira manobra de um jogo mais longo, ao ler, Red se arrisca à ira da comandante, caso ela descubra, se arrisca a parecer uma traidora, nunca tendo sido tão leal. A jogada mais esperta e cautelosa seria ir embora. Mas a carta é uma aposta feita, e Red precisa saber. Ela encontra um isqueiro no bolso de um soldado morto. Chamas se acendem no fundo dos seus olhos. Fagulhas sobem, cinzas caem, e letras surgem no papel, na mesma caligrafia rebuscada. Red contorce a boca, um esgar, uma máscara, o sorriso de uma caçadora. A carta queima seus dedos enquanto a assinatura toma forma. Ela deixa as cinzas caírem. Red então vai embora, tendo ao mesmo tempo cumprido e falhado na missão, e escala o fio em direção à sua casa, para o futuro trançado que sua agência formata e protege. Nenhum vestígio dela permanece, salvo cinzas, ruínas e milhões de mortos. O planeta espera por seu fim. Vinhas vivem, sim, e grilos, embora não haja ninguém para vê-los a não ser as caveiras. Nuvens de chuva ameaçam. Raios vicejam, e o campo de batalha fica monocromático. Trovões ecoam. Choverá essa noite, para lavar o vidro que era o chão, se o planeta durar esse tanto. As cinzas da carta morrem. A sombra de uma aeronave se retorce. Vazia, se expande. Uma rastreadora emerge daquela sombra, carregando outras sombras com ela. Em silêncio, a rastreadora observa os resultados. Ela não chora, até onde se vê. Ela caminha pelos escombros, sobre os corpos, profissional, e cria uma espiral de vento, certificando-se, com artes longamente praticadas, de que ninguém a seguiu pelas trilhas silenciosas que percorreu para chegar nesse lugar. O chão treme e se destroça. Ela alcança o que antes era uma carta. Ajoelhando-se, remexe nas cinzas. Uma faísca sobe e ela a toma em sua mão. Ela pega uma fina plaqueta branca de uma bolsa ao seu lado e a enfia sob as cinzas, espalhando-as contra a superfície branca. Retira sua luva e corta o dedo. Sangue arco-íris jorra e cai, respingando no cinza. Ela mistura seu sangue nas cinzas para fazer uma massa, mistura essa massa, estica. Ao redor, a decomposição continua. As naves de guerra se tornam colinas de musgo. Armas enormes se quebram. Ela aplica luzes áureas e sons singulares. Ela dobra o tempo. O mundo se parte ao meio. As cinzas se tornam um pedaço de papel, com tinta safira em uma caligrafia tortuosa no alto. Essa carta deveria ser lida uma vez, depois destruída. Nos momentos que antecedem o fim do mundo, ela lê de novo. Capítulo 2. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Brincadeirinha. Acredite, eu contabilizei todas as variáveis de ironia. Embora eu suponha que se você não estiver familiarizada com as obras superantologizadas do início do século XIX do Filamento 6, a piada sou eu. Eu estava te esperando. Você está se perguntando o que é isso, mas não está, eu acho, se perguntando quem sou eu. Você sabe, assim como eu soube, desde que nossos olhos se encontraram durante aquela confusão em Abrogastropastab 882, que nós temos negócios pendentes. Vou confessar a você que eu estava me tornando complacente. Entediada, até, com a guerra, com as incursões rápidas da sua agência fio acima e fio abaixo, com a paciente plantação e poda de filamentos de jardim, com me embrenhar na trança do tempo. A força imparável de vocês contra nosso objeto inamovível, ou mais um jogo da velha do que um jogo de gol, resultados determinados pelo primeiro movimento, repetições sem fim até o ponto onde surgem vertentes de possibilidades caóticas instáveis, o futuro que procuramos assegurar à custa uma da outra. Mas aí você apareceu. Minhas margens sumiram. Todos os movimentos que eu fazia mecanicamente passei a ter que fazer com atenção completa. Você trouxe profundidade à velocidade do seu time, um poder duradouro, e eu me peguei trabalhando a toda novamente. Você revigorou o esforço de guerra do seu turno e, no processo, me revigorou. Por favor, veja minha gratidão ao seu redor. Devo dizer que me dá um prazer imenso pensar em você lendo essas palavras em línguas e espirais de chamas, seus olhos incapazes de voltar atrás, incapazes de manter as letras na página, e em vez disso, você precisa absorvê-las, guardá-las na memória.
Para relembrá-las, você precisa procurar minha presença em seus pensamentos, enredada entre eles como a luz do sol na água. Para reportar minhas palavras a seus superiores, você precisa se admitir já infiltrada, outra baixa desse dia desafortunado. É assim que vamos vencer. Não é minha intenção apenas me gabar. Quero que você saiba que admirei suas táticas. A elegância do seu trabalho faz com que essa guerra pareça menos vã. Falando nisso, o sistema hidráulico na sua manobra esférica flanqueada era realmente magnífico. Espero que você tire algum conforto de saber que ele será completamente digerido pelas nossas trituradoras, então nossa próxima vitória contra o seu lado terá um pedacinho seu. Mais sorte na próxima vez. Com afeto, Blue. Capítulo 3. Água ferve em uma jarra de vidro dentro de uma máquina de ressonância magnética. Desafiando provérbios, Blue fica observando. Quando Blue vence, o que ocorre sempre, ela passa para a próxima. Saboreia suas vitórias em retrospecto, entre missões, lembra-se delas somente enquanto viaja, fio acima, para o passado estável, ou fio abaixo, para o futuro em frangalhos, como alguém recordando versos de poesias favoritas. Ela alisa ou enrola os filamentos da trança do tempo com a delicadeza ou a brutalidade requerida, e vai embora. Ela não tem o hábito de se demorar, porque não tem o hábito de falhar. A máquina de ressonância magnética está em um hospital do século XXI, notavelmente vazio, se evacuado, Blue observa, mas que também nunca foi extraordinário, aninhado no coração verde de uma floresta dividida por fronteiras. Era para o hospital estar cheio. O trabalho de Blue era uma delicada questão de infecção, despertar o interesse de uma médica em particular para uma nova cepa de bactérias, fazê-la lançar as bases para guiar seu mundo para dentro ou para longe de uma guerra biológica, a depender de como o outro lado respondesse à jogada de jardim. Mas a oportunidade sumiu, a brecha se fechou, e a única coisa que Blue encontra lá é a jarra rotulada Leia ao ferver. Então ela espera ao lado da máquina de ressonância magnética, refletindo sobre as agonias da simetria na aleatoriedade da água, os ossos magnéticos assentados como óculos de leitura na face termodinâmica do universo, registrando cada florescer e cada explosão de moléculas antes de se transformarem. Uma vez traduzido todo o vapor d'água para números, ela pega a impressão com a mão direita, a chave, e encaixa na folha em sua mão esquerda, uma carta dispersa que é a fechadura. Ela lê, e seus olhos se arregalam. Ela lê, e fica mais difícil extrair os dados das profundezas de seu punho cerrado. Mas ela ri também, e o som ecoa pelos corredores vazios do hospital. Não está acostumada a ser contrariada. Isso a diverte um pouco, mesmo enquanto medita sobre como deslocar uma fase de fracasso para oportunidade. Blue rasga a folha de dados e o texto cifrado, depois ergue um pé de cabra. No seu encalço, uma rastreadora entra nos escombros da sala do hospital, encontra a máquina de ressonância magnética e a invade. A jarra de água esfriou. Ela vira seu tépido líquido goela abaixo. Capítulo 4. Minha tão traiçoeira Blue, como é que se começa esse tipo de coisa? Faz tanto tempo desde a última vez que iniciei uma conversa. Nós não somos tão isolados quanto vocês, nem tão presos em nossas mentes. Nós pensamos em público. Nossas ideias educam a todos, corrigem, expandem, reformam. E é por isso que vencemos. Mesmo durante o treinamento, eu e as outras cadetes nos conhecíamos como se conhece um sonho de infância. Eu cumprimentava camaradas que pensava nunca ter encontrado, só para descobrir que já havíamos nos cruzado em algum canto estranho da nuvem, antes mesmo de sabermos quem éramos. Então, eu não tenho habilidade em manter correspondência. Mas escaneei livros o suficiente e indexei exemplos o suficiente para ensaiar a forma. A maioria das cartas começa com um endereçamento direto ao leitor. Eu já fiz isso, então agora vem os negócios em comum e eu sinto muito que você não tenha conseguido encontrar a boa doutora. Ela é importante. Mas objetivamente, as filhas da irmã dela serão, se a doutora as visitar nesta tarde e elas discutirem padrões no canto dos pássaros, o que ela já terá feito quando você decifrar esta nota. Meus métodos astutos para tirá-la de suas garras? Problema no motor, um bom dia de primavera, um programa de acesso remoto suspeitosamente eficaz e barato que seu hospital adquiriu 2 anos atrás e que permite a ela trabalhar de casa. Assim trançamos o filamento 6 para o filamento 9, e nosso glorioso futuro de cristal brilha tão forte que eu tenho que usar óculos escuros, como diz o profeta. Ao lembrar nosso último encontro, pensei que seria melhor me certificar de que você não desvirtuasse mais nenhum terráqueo para seus propósitos, por isso a ameaça de bomba. Tosco, mas eficaz. Eu aprecio a sua sutileza. Nem toda batalha é grandiosa, nem toda arma é violenta. Mesmo nós que lutamos guerras através do tempo esquecemos o valor de uma palavra no momento certo, um ruído no motor do carro certo, um prego na ferradura certa. É tão fácil esmagar um planeta que o valor de um sopro em um banco de neve pode passar despercebido.
Se dirigir ao leitor, feito. Discutir negócios em comum, feito, quase. Imagino você rindo desta carta, descrente. Já vi você rindo, eu acho, nas fileiras do exército sempre vitorioso, enquanto suas duplicatas queimavam o palácio de verão e eu resgatava o que podia do maravilhoso dispositivo mecânico do imperador. Você marchou desdenhosa e feroz pelos corredores, caçando uma gente que não sabia que era eu. Então te imagino cuspindo fogo. Você acha que criou raízes em mim, que plantou sementes ou esporos no meu cérebro, qualquer metáfora vegetal da sua preferência. Mas aqui eu pago a sua carta com a minha. Agora nós temos uma correspondência. Se seus superiores descobrem a respeito, terá início uma série de perguntas que, imagino, vão te deixar desconfortável. Quem está infectando quem? Aprendemos com os troianos, no meu tempo. Você responderá, estabelecendo cumplicidade, continuando o nosso rastro autodestrutivo de papel, apenas para ter a última palavra? Ou vai parar, deixando meu bilhete tecer sua matemática fractal dentro de você? Eu me pergunto o que eu preferiria. Finalmente, concluir. Isso foi divertido. Minhas lembranças às imensas e destroncadas pernas de pedra, Red. Capítulo 5. Red procura caminho por um labirinto de ossos. Outros peregrinos vagam por ali, em túnicas cor de açafrão ou feitas de juta. Sandálias se arrastam nas pedras e ventos fortes sibilam pelos cantos das cavernas. Pergunte aos peregrinos como o labirinto se formou e eles oferecerão respostas tão variadas como seus pecados. Gigantes o construíram, um deles declara, antes de os deuses acabarem com os gigantes e abandonarem a terra à própria sorte nas mãos dos mortais. Sim, isso é a Terra, muito antes da era do gelo e dos mamutes, muito antes do que os acadêmicos muitos séculos fio abaixo pensarão que é possível o planeta ter gerado peregrinos ou labirintos. Terra. A primeira cobra construiu o labirinto, diz outro, se contorcendo pelas rochas para se esconder do julgamento do Sol. Foi a erosão, diz um terceiro, e o grande e silencioso movimento das placas tectônicas, forças grandiosas demais para as baratas compreenderem, lentas demais para seres efêmeros observarem. Eles passam entre os mortos, sob lustres feitos de escápulas, janelas rosadas emolduradas por costelas. Flores intrincadas delineando metacarpos. Red não pergunta nada aos outros peregrinos. Ela tem sua missão. Ela toma cuidado. Não deve encontrar qualquer oposição ao torcer ligeiramente aquele ponto tão fio acima. No coração do labirinto há uma caverna, e lá de dentro logo soprará uma rajada de vento, e se esse vento assoviar nos ossos flauteados corretos, um peregrino ouvirá o lamento como um agouro que o fará renunciar a todos os bens mundanos e se retirar para construir um eremitério no cume de uma montanha distante, de maneira que o eremitério irá existir dali a 200 anos para abrigar uma mulher em fuga com uma criança durante uma tempestade, e por aí vai. Começa com uma pedra rolando, então em 3 séculos se tem uma avalanche. Não há muita graça em uma missão dessas, poucos desafios, desde que ela siga o roteiro. Nenhuma provocação que perturbe seu caminho. Será que sua adversária, Blue, leu sua carta? Red gostou de escrevê-la, a vitória tem um gosto doce, porém mais doce é triunfar e provocar. Em cada operação desde então, ela vem sendo mais cautelosa, esperando o troco, ou que a comandante descubra sua pequena violação de disciplina e lhe dê a punição. Red tem suas justificativas prontas e desde sua desobediência, ela tem sido uma agente melhor, mais meticulosa. Mas nenhuma resposta veio. Talvez estivesse enganada. Talvez sua inimiga não se importe, afinal. Os peregrinos seguem guias pelo caminho da sabedoria. Red avança e percorre passagens estreitas e tortuosas no escuro. A escuridão não a incomoda. Seus olhos não funcionam como olhos normais. Ela fareja o ar e análises olfativas se iluminam em seu cérebro, oferecendo uma trilha. Em um nicho específico, ela retira da bolsa um pequeno tubo que lança luz vermelha sobre os esqueletos dispostos ali dentro. Da primeira vez que faz isso, ela não encontra nada. Da segunda vez, sua luz cintila em uma listra pulsante em um fêmur aqui, em uma mandíbula ali. Satisfeita, ela coleta o fêmur e a mandíbula em sua bolsa, depois apaga a luz e se aprofunda mais na caverna. Imagine-a na noite total, invisível. Imagine os passos, um após o outro, que nunca se cansam, nunca escorregam na poeira da caverna ou no cascalho. Imagine a precisão com que sua cabeça gira sobre o pescoço grosso, movendo-se em um arco calculado de um lado para outro. Ouça, dá para ouvir, por pouco, os giroscópios zumbirem em suas entranhas, lentes clicando sob a gelatina de camuflagem daqueles olhos totalmente negros. Ela se move tão rápido quanto possível, dentro dos parâmetros operantes. Mais luzes vermelhas. Mais ossos se juntam aos outros na bolsa. Ela não precisa conferir seu relógio. Um temporizador tic-taqueia no canto de sua vista.
Quando ela acha que encontrou os ossos de que precisa, ela desce. Bem mais abaixo no caminho da sabedoria, os criadores desse lugar escuro esgotaram seus cadáveres. Os nichos permanecem, esperando, talvez por Red. Mesmo os nichos acabam, em certo ponto. Logo depois disso, os guardas se lançam sobre ela, gigantes sem olhos cultivados pelas senhoras de dentes afiados desse lugar. As unhas dos gigantes são amarelas, grossas e rachadas, e seus hálitos não fedem tanto quanto o esperado. Red os derruba rápida e silenciosamente. Ela não tem tempo para abordagem menos violenta. Quando já não consegue mais ouvir seus gemidos, ela chega na caverna. Sabe, pela mudança no eco de seus passos, que encontrou o lugar certo. Quando ela se ajoelha e estende a mão, sente 10 centímetros remanescentes de chão, e então o abismo. Golpes de vento forte e frio passam por ela, o hálito da própria terra, ou de algum monstro nas profundezas. Uiva. O som chacoalha os móveis de ossos que as freiras fabricam ali embaixo, para se lembrarem da impermanência da carne. Os ossos cantam e giram, pendurados por fios de medula na escuridão. Red tateia seu caminho pela borda até encontrar um dos grandes troncos de árvore ancorados, de onde pendem os móveis. Ela desliza pelo tronco até chegar aos ossos de uma antiga freira, pendurados por alguma outra. A contagem regressiva em seu olho avisa de que resta pouco tempo. Ela liberta os velhos ossos com suas unhas afiadas feito diamantes e pega as reposições em sua bolsa. Pendura-os um por um no fio de medula, conectando o crânio e a fíbula, mandíbula e externo, cóccix e processo chifoide. A contagem regressiva continua. 7. 6. Ela dá os nós rapidamente, guiada pelo toque. Seus membros a informam de que estão doloridos nos pontos onde se agarram a esse velho tronco sobre uma queda incomensurável. 3. 2. Ela deixa os ossos caírem sobre o abismo. 0. Uma rajada de vento divide a terra, um rugido na escuridão. Red se agarra ao tronco petrificado como se a uma amante. O vento atinge o pico, grita, lança ossos por todo lado. Uma nova nota se eleva acima do barulho do ossuário, despertada pelo vento da caverna assobiando em sulcos específicos dos ossos que Red pendurou. A nota cresce, muda e se avoluma em voz. Red escuta, mostrando os dentes em uma expressão que, se visse no espelho, não saberia nomear. Há assombro, sim, e fúria. O que mais? Ela escaneia a caverna sem luz. Não detecta qualquer sinal de calor, qualquer movimento, nem zunido de radar nem emissões eletromagnéticas ou rastro de nuvem, se é claro que não. Ela se sente gloriosamente exposta. Pronta para o tiro ou para o momento da verdade. Cedo demais, o vento morre, e a voz com ele. Red xinga no silêncio. Lembrando-se da era, ela invoca deidades locais da fertilidade, estrutura métodos inventivos para suas cópulas. Ela exaure seu arsenal invectivo e rosna, sem palavras, e cospe no abismo. Depois de tudo isso, como profetizado, ela ri. Frustrada, amarga, mas ainda assim há humor em seu riso. Antes de partir, Red cerra os ossos que pendurou, libertando-os. O peregrino que ela queria moldar se foi, e o eremitério será desconstruído. Agora Red tem que arrumar a bagunça usando toda a sua habilidade. Os ossos abandonados rolam e caem e caem. Mas não se preocupe. A rastreadora os pega antes que cheguem ao chão. Capítulo 6. Querida Red, em dente, em garra, você estava certa, eu ri. Sua carta foi muito bem-vinda. Me disse muito. Você me imaginou cuspindo fogo, sabendo como você repara em cada detalhe, pensei em pôr um diabinho para morar nele. Talvez eu devesse começar com desculpas. Receio que este não seja o agouro que você estava esperando, e enquanto ouve minhas palavras, talvez queira pensar um pouco sobre de quem eram os ossos flauteados que ecoam esta carta. O pobre peregrino com tanto futuro. Por que deixar um rastro de papel incriminatório quando podia desfrutar de destruir uma vantagem sua em uma sessão de entalhamento, e depois deixar o vento roçar um pouco de marfim? Não se preocupe, se ele viveu uma boa vida primeiro. Não a vida que você queria para ele, talvez, infeliz, mas útil à posteridade, abrigando os vulneráveis, batendo o ponto do futuro, uma nova vida por vez. Em vez de construir um eremitério, ele se apaixonou. Fez músicas gloriosas com seu companheiro, viajou largamente, tirou lágrimas de uma imperadora, derreteu seu coração de pedra, empurrou a história de um trilho para outro. O filamento 22 cruza o filamento 56, se não estou enganada, e em algum lugar fio abaixo um botão desabrochou tão belamente que é possível prová-lo. Me sinto lisonjeada por toda a sua atenção. Tenha certeza de que a observei demoradamente enquanto você montava meu pequeno projeto de arte. Você vai ficar parada ou se virar bruscamente quando souber que estou lhe observando? Você vai me ver?
Imagine que estou acenando, caso não veja, estarei longe demais para que você veja a minha boca. Brincadeira. Já terei ido embora quando o vento fizer a curva. Mas fiz você olhar, não fiz? Também imagino você rindo. Espero a sua resposta, Blue. Capítulo 7. Blue se aproxima do templo disfarçada de peregrina, um cabelo raspado para mostrar o brilho dos circuitos enrolados em torno das orelhas e subindo pelo escalpo, olhos protegidos, a boca uma nódoa de cromo resplandecente, pálpebras de cromo pesado. Ela usa antigas teclas de uma máquina de escrever na ponta dos dedos, em veneração ao grande deus Haki, e seus braços estão ornamentados em espirais de ouro, prata, paládio, cintilando forte contra sua pele escura. Vista de cima, ela é uma entre milhares, indistinguível entre os corpos se esbarrando e arrastando-se em direção ao templo, um poço cavado no centro de um vasto pavilhão ensolarado. Ninguém entra, e tal calor reverente murcharia o deus deles em sua videira de silício. Mas ela precisa chegar lá dentro. Blue tamborila seus dedos de teclas um contra o outro com a precisão de uma dançarina. A, C, G, T, para trás e para frente, bifurcados, reunidos. As sequências de ritmo percussivo geram do nada um malware, que ela vem desenvolvendo há gerações, um organismo espalhando tentáculos invisíveis pela rede neural daquela sociedade, inofensivo até ser executado. Ela estala os dedos. Uma faísca se acende entre eles. Os peregrinos, todos os 10.000, todos de uma vez, colapsam, perfeitamente silenciosos, em um enorme monte ornamentado. Ela ouve os chiados e estouros dos circuitos superaquecidos causando falhas na ignição de cérebros filigranados e caminha pacificamente entre os peregrinos incapacitados, os membros trêmulos deles batendo como ondas suaves em seus tornozelos. Blue acha muito divertido que, ao desabilitar o templo, ao montar esse ataque, ela mesma tenha realizado um ato de devoção ao deus deles. Ela tem 10 minutos para navegar o labirinto do templo, descer a escada de serviço uma mão após a outra, depois uma palma contra a parede escura e seca para seguir suas linhas quebradas até um centro. Está frio no subsolo, mais frio em sua pele nua, mais frio quanto mais fundo desce, e ela treme, mas não reduz a velocidade. No centro há uma tela quadrangular, que se ilumina quando Blue se aproxima. Olá, eu sou o Mackin, quieta, Siri. Estou aqui pelas charadas. Olhos e uma boca, não se pode exatamente chamar de face, se animam a tela, encarando-a seriamente. Muito bem. Como se calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Blue inclina a cabeça, imóvel, exceto pelos dedos se flexionando ao lado do corpo. Ela limpa a garganta. Era briluz, e as lesmolisas touvas rodavam e reviam nos gramilvos. A tela de Siri pisca com estática antes de perguntar qual é o valor de pi em 62 casas decimais. O junco à beira do lago já secou, e nenhum pássaro canta. Um punhado de neve cai pela face de Siri. Se o trem A sai de Toronto às 6 da tarde viajando para o leste a 100 km por hora, e o trem B sai de Ottawa às 7 da noite viajando para o oeste a 120 km por hora, quando eles irão se cruzar? Veja. O encanto agora trabalha ao seu redor, e a corrente sem tinido te atou. Sobre teu coração e cérebro juntos a palavra foi passada, agora murche. Um flash de luz, e Siri desliga. Além disso, se acrescenta Blue, aproximando-se gentilmente da tela, erguendo-a para colocá-la na pesada bolsa ao lado. Ontário é um saco. Como diz o profeta. A tela pisca de novo, ela dá um passo atrás, assustada. Palavras rolam pela superfície e, enquanto elas sobem, os olhos de Blue se arregalam e a luz branco-azulada da tela se reflete na pintura cromada de sua boca, que se abre, lentamente, em um sorriso feroz. Ela bate as teclas uma última vez antes de arrancá-las de seus dedos, arrancar o brilho da boca, o metal de seus braços. Ao dar um passo para dentro da trança, a pilha de ornamentos encolhe, enferruja, esfarela, indistinguível da areia fina do chão da caverna. A rastreadora, em seu encalço, distingue cada grão. Capítulo 8. Queridíssima Blue da BAD, uma intrusão audaciosa. Meus parabéns. Eu jamais teria acreditado que o seu time se arriscaria a trabalhar no filamento 8827 tão fio abaixo até reconhecer sua assinatura peculiar. Estremeço ao imaginar uma incursão contrária de mesmo porte, que o acaso impeça a comandante de algum dia me despachar para um dos seus mundos élficos de vinhas colmeias, profusamente floral, cheio de velhas árvores arqueadas, pólen neural, abelhas recolhendo memórias de olhos e línguas, bibliotecas de mel escorrendo conhecimento do favo. Não guardo ilusões de que seria um sucesso. Você me encontraria em um instante, me esmagaria ainda mais rápido, se eu deixaria uma trilha de podridão pela sua verdejança, por mais leve que fossem meus passos. Eu tenho um dedo verde de Cherenkov. Eu sei, a radiação de Cherenkov é azul. Nunca deixe que os fatos estraguem uma boa piada. Mas você é sutil.
Eu mal ouvi os sinais da sua aproximação, não vou dizer quais foram, por razões que você entenderá. Me imagine, se quiser, agachada no topo de uma escadaria, pernas encolhidas, fora de vista, contando os passos da ladra enquanto ela sobe. Você não é ruim nisso. Eles te plantaram para esse propósito? Como é que o seu lado lida com esse tipo de coisa, afinal? Eles te engendraram sabendo o que você seria? Eles te treinaram, te testaram no que só posso imaginar como um tipo de acampamento de verão pavoroso sob os olhos vigilantes de conselheiras que sorriam o tempo todo? Suas chefes te mandaram aqui? Você tem chefes? Ou uma rainha? Alguém da sua cadeia de comando quer o seu mal? Pergunto porque nós podíamos ter te pegado aqui. Esse filamento é um afluente importante, a comandante poderia colocar um enxame de agentes em campo sem muito risco causal. Imagino você lendo isso, pensando que teria escapado de todos. Talvez. Mas esses agentes estão ocupados em outros lugares, e teria sido uma perda de tempo, convocá-los e despachá-los de novo. Em vez de incomodar a comandante com algo que eu podia facilmente resolver sozinha, intercedi diretamente. Mais fácil para nós duas. É claro, eu não podia deixar você roubar o Deus dessas pobres pessoas. Não precisamos desse lugar em específico, mas precisamos de algo do tipo. Certamente você consegue imaginar o trabalho necessário para reconstruir tal paraíso do zero, só o mesmo para recuperar seu brilho dos escombros. Pense por um segundo, se você tivesse conseguido, se roubasse o objeto físico do qual a lenta decomposição quântica dependem os geradores de números aleatórios desse filamento, se isso desencadeasse uma crise criptográfica, se essa crise levasse as pessoas a desconfiar de suas impressoras de alimento, se massas famintas se rebelassem, se as rebeliões alimentassem os fogos da guerra, nós teríamos que começar de novo, canibalizando outros filamentos, provavelmente da sua trança. E então estaríamos uma ainda mais em cima da outra. Além do mais, desse jeito eu posso retribuir aquela brincadeira nas catacumbas, com o meu próprio recado. Mas o espaço está acabando. Você gosta do filamento 6 do século XIX? Bem, o Guia de Etiqueta e Correspondência da Sra. Leavitt de Londres, Gozenek Press, filamento 61, sugere que eu deveria terminar recapitulando a tônica principal da minha carta, seja lá o que isso signifique, então aqui vai, vá, perdedora. O objetivo da sua missão está em outro castelo. Abraços e beijos, Red PS. O teclado está coberto com veneno de contato de ação lenta. Você estará morta em 1 hora. PPS. Brincadeira. Ou, não. PPPS. Só estou mexendo contigo. Mas pós-escritos são muito divertidos. Capítulo 9. Árvores caem na floresta, fazendo barulho. A horda avança entre elas, avaliando, balançando machados, usando serras para coagir notas graves dos pinheiros. 5 anos atrás, nenhum desses guerreiros tinha visto floresta assim. Em seus lares, os bosques sagrados eram chamados de Zulmond, que significa uma centena de árvores, porque uma centena era o número de árvores que eles achavam que podiam ser reunidas em um só lugar. Muito mais do que 100 árvores se erguem ali, uma quantidade tão vasta que ninguém se atreve a numerar. Úmido, o vento frio se derrama das montanhas, e galhos batem como asas de gafanhotos. Guerreiros passam sob as sombras dos pinheiros, fazendo seu trabalho. Pingentes de gelo pingam e se quebram quando as grandes árvores caem, e abatidas, as árvores deixam vãos no verde que revelam o céu branco e frio. Os guerreiros gostam mais dessas nuvens sem graça do que da escuridão da floresta, mas não tanto quanto amam o azul de casa. Eles amarram os troncos com cordas e os arrastam por entre arbustos pisoteados até o acampamento, onde eles serão descascados e aplainados para que se construa a grande máquina de guerra do Khan. Uma transformação estranha, alguns acham, quando eram jovens, ganharam sua primeira batalha com arcos, a cavalo, 10 homens contra 20, 200 contra 300. Então aprenderam a usar os rios contra seus inimigos, a derrubar suas muralhas com ganchos fixantes. Agora eles vão de cidade em cidade recolhendo estudiosos, padres e engenheiros, todos que sabem ler ou escrever, que sabem um ofício, e dão a eles tarefas. Vocês terão comida, água, descanso, todo o luxo que um exército em marcha pode oferecer. Em troca, resolvam os problemas que nossos inimigos nos apresentam. Houve época em que cavaleiros invadiam as fortificações como ondas contra rochedos. A maioria desses homens nunca viu ondas ou rochedos, mas viajantes carregam histórias de terras distantes. Agora os cavaleiros arrasam os inimigos, os conduzem aos seus fortes, exigem rendição e, se a rendição não acontece, levantam suas máquinas para desfazer o nó da cidade. Mas essas máquinas precisam de toras, então os guerreiros são enviados para roubar de fantasmas. Red, cavalgando há dias, desmonta dentro da floresta.
Ela usa um grosso cinturão de utilidades de seda cinza e um chapéu de pele cobre seu cabelo, preservando seu escalpo do frio. Ela anda pesadamente. Ela impertiga os ombros. Está fazendo esse papel por pelo menos uma década. Mulheres cavalgam com a horda, mas ela é um homem agora, pelo menos até onde sabem aqueles que lhe dão ordens, e os que por sua vez seguem as ordens dela. Ela guarda o projeto na memória para seu relatório. Sua respiração solta vapor, brilha conforme cristais de gelo se formam. Ela sente falta do calor? Ela sente falta de paredes e de um teto? Ela sente falta dos implantes de dormência costurados a seus membros e emaranhados em seu peito que poderiam protegê-la contra esse frio, fazer com que parasse de sentir, selar um campo de força ao redor de sua pele para resguardá-la deste tempo para o qual foi enviada? Na verdade, não. Ela nota o verde profundo das árvores. Ela mede o tempo de suas quedas. Ela grava o branco do céu, a ferocidade do vento. Ela lembra os nomes dos homens pelos quais passa. A maioria é homem. 10 anos atuando disfarçada, tendo se juntado à horda, provado seu valor e alcançado o posto que almejava, ela se sente preparada para essa guerra. Ela se preparou para isso. Outros recuam por respeito e medo enquanto ela examina histórias empilhadas em busca de sinais de podridão. Seu cavalo Juan relincha, pisoteia a terra. Red tira a luva e traça a madeira com a ponta dos dedos, tora por tora, anel por anel, sentindo a idade de cada uma. Ela para quando encontra a carta. Ajoelha-se. Os outros a rodeiam, o que a perturbou tanto? Um mau presságio? Uma maldição? Alguma falha no trabalho do lenhador? A carta começa no coração da árvore. Anéis, mais grossos aqui e mais finos ali, formam símbolos em um alfabeto que ninguém presente conhece, apenas Red. As palavras são pequenas, às vezes borradas, mas ainda assim, em 10 anos por linha de texto, em muitas linhas. Mapear raízes, depositar ou drenar nutrientes ano a ano, a mensagem deve ter levado um século para se esculpir. Talvez lendas locais contêm de alguma fada ou deusa congelada nesses bosques, vista sempre apenas por um instante. Red pensa em que expressão ela fazia ao empunhar a agulha. Ela memoriza a mensagem. Sente-a sulco por sulco, linha por linha, e realiza uma lenta aritmética dos anos. Seus olhos mudam. Os homens ao redor a conhecem há 10 anos, mas nunca viram desse jeito. Devemos jogar fora? Um deles pergunta. Ela sacode a cabeça. O tronco deve ser usado. Ou alguém pode encontrar isso e ler o que eu li, é o que ela não diz. Eles arrastam as histórias até o acampamento. Eles as partem, cortam, aplanam, transformam-nas em máquinas de guerra. 2 semanas depois, as tábuas jazem destruídas ao redor das muralhas derrubadas de uma cidade ainda em chamas, ainda em choro. O progresso avança a galope, e o sangue fica para trás. Abutres circundam, mas eles já se fartaram ali. A rastreadora cruza a terra estéril, a cidade quebrada. Ela junta as farpas dos destroços das máquinas, e enquanto o sol se põe, as enfia uma a uma em seus dedos. Sua boca se abre, mas ela não emite nenhum som. Capítulo 10. Minha perfeita Red, quantas tábuas a horda mongol ordenaria se os mongóis soubessem tabuada? Talvez você possa me dizer, depois que terminar sua missão nesse filamento. A ideia de que você podia ter me prendido, ou me filamentado, talvez. Nossa, essa foi péssima, é tão deliciosa que eu me confesso até meio vencida. Você sempre prefere jogadas seguras, então? Calcula tudo tão precisamente que rejeita de antemão qualquer projeto com uma taxa de sucesso menor que 80%? Me dói pensar que você daria uma jogadora de pôquer tão chata. Mas aí eu imagino que você trapacearia, e isso é um conforto. Eu nunca ia querer que você me deixasse vencer. Que ideia! Eu estava de óculos, mas imagine, por favor, meus olhos se arregalando diante das suas doces perguntas no filamento 8827. Se minhas chefes me mandaram para lá. Se eu tenho chefes. Uma sugestão de corrupção na minha cadeia de comando. Uma preocupação encantadora pelo meu bem-estar. Você está tentando me recrutar, querida cochonilha? E então estaríamos uma ainda mais em cima da outra. Ah, Flor. Você fala como se fosse uma coisa ruim. Fico pensando em como somos um microcosmo da guerra como um todo, você e eu. Uma ação e uma reação oposta e igual. Meu mundo élfico de vinhas colmeias, como você disse, versus a sua distopia tecnomecânica. Nós duas sabemos que nada é tão simples, assim como a resposta a uma carta não é seu oposto. Mas qual ovo precedeu qual ornitorrinco? Os fins nem sempre se assemelham aos nossos meios. Mas chega de filosofia.
Deixe-me dizer o que você me disse, sendo direta, e você podia ter me matado, mas não matou. Você agiu sem o conhecimento ou a sanção da sua agência. Sua visão da vida em Jardim é tão cheia de estereótipos bobos que posso ler isso como uma tentativa calculada de provocar uma resposta mordaz e imprudente, o que é hilário, visto o tempo que demorei para fazer crescer essas palavras, mas dita com uma beleza tão cuidadosa que pareceu uma confissão verdadeira de ignorância e curiosidade. Nós temos mesmo um mel esplêndido, de melhor se comido na densidade do favo, espalhado em pão quente com queijo macio, em uma parte fresca do dia. O seu povo ainda come? Ou são apenas tubos e nutrição intravenosa, metabolismos otimizados para comidas de filamentos distantes? Você dorme, Red, ou sonha? Também quero falar diretamente, antes que se acabem os anos dessa árvore, antes que os bons camaradas sob o seu comando façam armas de cerco com as minhas palavras. O que você quer com isso, Red? O que você está fazendo aqui? Me diga alguma verdade ou não diga nada. Atenciosamente, Blue PS. Eu fiquei emocionada com você ter se dado ao trabalho de pesquisar por minha causa. O guia da senhora Leavitt é muito bom. Agora que você descobriu os pós-escritos, estou imaginando o que vai inventar com tinta aromatizada e lacres. PPS. Não há truques aqui, nenhuma provocação. Mande lembranças minhas ao Genghis deste filamento. A gente ficava deitado observando as nuvens juntos quando éramos jovens.